pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Júlia Craveiro e no vídeo de hoje eu estarei contando para vocês a minha experiência com o arquétipo de Lilith, né? Esse que era um arquétipo que eu tinha um preconceito antes de conhecer ele, né? Isso porque Lilith era linkada a diversas histórias negativas e eu a considerava um demônio, né? Não considerava um bom arquétipo e por isso eu perdi a oportunidade de conhecer esse arquétipo antes, né? Mas nada como o tempo, nada como a gente conhecer pessoas que entendem sobre o assunto também, da gente ver a experiência de outras pessoas com o arquétipo e mudar de ideia, né? E foi basicamente isso que aconteceu comigo, né? O que acontece? Júlia, por que você tinha esse preconceito com o arquétipo de Lilith? Meses antes de eu escutar sobre o arquétipo de Lilith, eu tinha aprendido sobre os sucubos e incubos, né? Que são demônios sexuais que fazem as pessoas terem sonhos eróticos e tudo mais, né? E um estudo depois falava que Lilith era a mãe dos sucubos e incubos, né? E aí eu logo já vi como um arquétipo negativo, porque eu sei que, por exemplo, os sucubos e incubos são negativos, são seres negativos. Como arquétipo, eu ainda não considero o melhor para se interagir, tá? Mas tem pessoas que gostam, tá? Então, nessa situação eu não me meto. Eu deixo cada um vivenciar o que acha melhor. E aí, minha gente, o que acontece? Eu considerava Lilith um demônio. Hoje em dia, eu já olho Lilith como uma divindade, né? Foi uma energia que me surpreendeu, uma energia muito amorosa, pelo incrível que pareça. É uma energia que te conecta muito com a tua essência, que faz você se aproximar de você mesma, que causa muitas mudanças no seu interior e no seu emocional, tá bom, gente? É um arquétipo maravilhoso. Então eu separei aqui algumas coisas para falar sobre Lilith, tá? O arquétipo de Lilith fala sobre empoderamento, liberdade, poder, magia, intuição, sexualidade, autonomia, libido e prosperidade, tá? Essas são uma das características mais fortes de Lilith, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu deixei aqui separado para falar para vocês é que o arquétipo de Lilith, a energia do arquétipo de Lilith é semelhante, um pouco parecida com o arquétipo da Cleópatra. Não é igual, tá bom, gente? Não é igual, mas a energia de oratória, de sociabilidade, de você saber como agir, do zero vitimismo, do autocuidado é muito parecida, tá bom? O que não é que eu não achei parecido e isso me trouxe uma surpresa, já pelo fato de conhecer Lilith como uma divindade do sexo, é que o magnetismo que a Cleópatra teve foi muito mais forte do que o de Lilith, né? Eu senti muito mais forte o magnetismo com a Cleópatra do que com Lilith, né? Então, nessa parte me surpreendeu, né? Porque eu esperava bem mais de Lilith nisso, mas nada que fizesse mal, coisa assim do tipo, né? Apenas foi com quem eu ressoei mais, né? A Cleópatra, no sentido de magnetismo, ressoou muito mais forte comigo do que Lilith, tá? Mas em outro sentido, que Cleópatra não fez, Lilith fez. E eu vou contar disso no lado sombra, tá bom? E no finalzinho do vídeo, mas não pula não. Próxima coisa, né? Próxima questão que Lilith trabalhou em mim foi o zero medo de ser eu mesma, sem medo de dizer não, tá? Gente, Lilith trabalha na gente uma energia de você não ter medo de ser você mesmo. E principalmente de dizer não, tá? Por algum motivo na sociedade, as pessoas têm medo de dizer não, né? Eu acredito que é o medo de não agradar, o medo de ser rejeitado ou cancelado, né? Mesmo que é a cultura de hoje em dia do cancelamento. Muitas das vezes a gente deixa de falar a nossa opinião a respeito, de sermos nós mesmos ou até mesmo de dizer não. Então, a energia de Lilith trouxe isso logo de início. Ela
trouxe uma imponência pra mim de eu falar assim, cara, eu não quero isso e acabou. Pronto. E a pessoa pode espernear, pode falar, pode fazer o que for. Você não vai se incomodar com ela, entendeu? Porque é o que você quer e acabou. E se você tá feliz com a tua decisão, dane-se os outros. É basicamente isso, a energia de Lilith. Provavelmente, se você tem dificuldade de dizer não, de ser você mesma ou mesmo, é um arquétipo interessante, tá? Próxima coisa que eu falei de Lilith aqui, que eu senti, foi conexão comigo mesma. No início do vídeo eu falei, né, que é um arquétipo que te conecta com a essência daquilo que você é. Então, o arquétipo de Lilith, logo nos primeiros dias, trouxe pra mim uma conexão de eu ver coisas que antes eu não via. Me conectou também com os meus objetivos, com os meus sonhos, com o meu plano de alma, também posso dizer. Ela me abriu muitos caminhos nesse sentido de eu ver o que eu realmente quero trabalhar, o que eu gosto, o que eu já não gosto. Então, tudo isso eu senti bem forte com Lilith. Se você, por acaso, está se sentindo perdido, perdida, não está sabendo que direção ir, o arquétipo de Lilith pode ser muito interessante para você, tá? Ela vai organizar a tua cabeça nesse sentido de você se conectar com aquilo que você acha melhor, tá? Com aquilo que, aliás, né, que você acha melhor, com aquilo que está ligado com a sua essência, tá bom? Eu senti com Lilith, você se basta. Gente, isso é muito parecido com a Cleópatra, tá bom? Ela traz uma energia de você se bastar sozinho. Se a pessoa não quer ficar perto de você, não tem problema. Se a pessoa quer ficar perto, também não tem problema. É basicamente o tanto faz, entendeu? Vai ficar, fica, não vai ficar, não fica. Não tem problema. Você se basta sozinho, né? É uma questão de autossuficiência. Prosperidade. Gente, a Lilith, isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, muito mesmo. Por quê? Prosperidade, eu não imaginava que esse arquétipo ia estar ligado com a prosperidade. Ela trouxe para mim uma organização financeira, tá? E trouxe para mim um ar de prosperidade também, tá? Da onde eu chegar, as pessoas sentirem isso. Isso eu não tô falando de mim, tô falando de outras pessoas comentarem isso, da energia que eu comecei a exalar. Então, ela meio que trabalha na sua energia essa questão da prosperidade, tá bom? E organização financeira. Outra coisa que eu senti com o arquétipo de Lilith foi a mediunidade. Gente, eu já falei isso aqui uma vez e irei falar mais uma vez. Todos nós temos mediunidade. Acontece que uns estão mais conectados com essa mediunidade e outros não, tá bom? Que é o que as pessoas chamam de intuição. A intuição com o arquétipo de Lilith fica afloradíssima. Às vezes você sentir que uma pessoa não está sendo verdadeira com você, ou que estão mentindo pra você, ou que estão escondendo, ou que tem até uma coisa estranha no ar, você sente, entendeu? É o arquétipo da Lilith agindo. Ela trouxe muito isso pra mim, de eu ver quem estava sendo verdadeiro, falso, enfim, coisas do tipo, né? Então, é algo bem interessante. Outra coisa que também Lilith trouxe pra mim foi pintar as unhas de escuro. Gente, eu não tô com a unha pintada aqui porque eu tô dando um tempo pra ela respirar e pintar de novo. Mas do tempo que eu fiquei interagindo com ela, eu sempre quis pintar as unhas de escuro, ter detalhes escuros em mim. Por algum motivo, o arquétipo trouxe isso pra mim, tá bom, pessoal? Já comentei da minha mudança de postura, né? Aliás, não comentei da mudança de postura. Eu falei da prosperidade. Lilith, ela trouxe uma mudança na minha postura de uma forma que eu não sei nem explicar, gente. Eu tava assistindo hoje mesmo os meus destaques no Instagram, editando, tirando umas coisas, colocando outras. E aí eu vi um vídeo meu que não deve ter nem um ano. E ali naquele vídeo, né, naqueles stories, aparecia uma Júlia doce, bem menina. E eu olhando a Júlia de agora, há uma diferença, gente. Vocês percebem, conseguem perceber? E eu sinto que Lilith trouxe pra mim um ar muito de mulher, ou um ar mais de maturidade, tá? Então, a Lilith trabalha essa questão da sua postura, de você ser mulher, né? De conectar com o sagrado feminino. Isso é muito lindo, tá bom, pessoal? É uma coisa maravilhosa. E outra coisa que as pessoas também, isso mais de uma pessoa falou,
a energia que Lilith trabalhou em mim foi uma energia de prosperidade. Tipo, eu podia não tá da melhor forma possível, mas aonde chegava todo mundo olhava pra mim. E eu trazia esse toquezinho, esse ar. Enfim, isso é bem legal, né? Se eu recebi esse feedback, eu fiquei muito feliz, né? E logo na hora eu soube que era o arquétipo de Lilith. Cuidado especial com as mulheres, irmandade. Gente, Lilith trabalha muito forte a irmandade, deve ser por isso que ela é muito ligada com o sagrado feminino. Então, eu tive um cuidado nos meus atendimentos pelo WhatsApp, indicando os arquétipos. Eu senti um cuidado muito maior com as mulheres e também de saber, de me colocar no lugar delas, nas situações que elas estavam passando. Eu senti isso mesmo, de você falar, cara, que situação chata, né? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Você começa a se sentir assim. Então, a gente trabalha muito forte a irmandade, tá bom, pessoal? Energia mais yin, tá? Eu fiquei mais em evidência. O arquétipo de Lilith, nesse sentido, é diferente de Cleópatra. Claro que Cleópatra traz a evidência, mas a Cleópatra eu costumo dizer que ela é o yin e o yang em perfeição. Ao mesmo tempo que ela tem sedução e magnetismo, ela também tem o poder, a força de fazer as coisas, a autonomia, não é mesmo? Lilith também tem, só que ela é mais puxado para evidência, para energia, do que nesse sentido de ir fazer as coisas e tudo mais, né? Que eu senti muito mais forte com a Cleópatra. A Lilith já trabalha bem forte o yin, a energia feminina, né? Não é igual a sereia, mas trabalha, tá? Trabalha muito bem isso. Então, você vai chamar muito mais a atenção das pessoas, enfim, irá trabalhar a tua energia feminina, tá? Energia aí, tá bom? Gente, essa foi a minha experiência com o arquétipo de Lilith, tá? As coisas que eu vivi. E aí tem uma coisa que todo mundo quer saber, que é a sombra. Isso, chega nessa parte, olha, levanta cabelo, levanta tudo, não é mesmo? Bora lá, gente, eu só senti uma sombra com o arquétipo de Lilith logo no início, que foi a libido de 3 crentes que escolheram esperar. Gente, a sua libido fica lá na ponte que partiu. É uma coisa muito de louco. Eu não senti nem isso com Cleópatra. A Cleópatra já é famosa por essa questão da libido, da sedução. E eu não senti isso com a Cleópatra. Agora, com Lilith, fui logo nos primeiros dias e era uma coisa que chegava, tipo assim, ser insuportável. Se você tem uma pessoa, tudo bem. Agora, quando você não tem, é uma coisa de você querer ficar subindo pelas paredes e você falar assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas logo depois de uns 15 dias, 2 semanas, né? Você vai se acostumando com a energia e você vai sabendo lidar. Mas de início pode te assustar, tá bom? E eu senti muito forte isso. Foi o único arquétipo que eu interagi, que eu realmente senti a libido lá em cima, nas alturas, tá bom? Nas nuvens. Então, essa foi a única sombra que eu senti. Mas também tem outras sombras. E eu vou contar aqui pra vocês isso eu peguei de experiências de outras pessoas, tá bom, pessoal? E é sempre bom trazer pra vocês, né? Conhecimento nunca é demais. As outras possíveis sombras que podem aparecer ao interagir com o arquétipo de Lilith é irritabilidade, orgulho, vaidade, luxúria, processo intenso de limpeza emocional, que são as catarses, e pode sentir raiva dos homens. Vamos lá, gente. Essa questão aqui do processo intenso de limpeza emocional. A Lilith trabalha muito o seu emocional, justamente por ela ser yin, tá bom? É a energia receptora, a energia pra dentro, tá bom? É o escuro. Então, você vai trabalhar o seu emocional. Lembra que eu falei que ela é parecida com a sereia? Não é tanto, mas é um processo um pouco parecido com o da sereia, né? Quando aparecem aquelas sombras do emocional, de você se sentir carente, de você ficar confuso com os seus sentimentos e tudo mais, pode aparecer essa sombra com Lilith, tá bom? Então, é algo que você vai ter que, na hora, decidir o que fazer, tá? E a outra questão aqui que eu falei sobre que pode deixar você com raiva dos homens. Júlia, por que disso? Vamos lá, gente. Há uma história, e eu acredito nessa história, mas você que decide se vai acreditar ou não, cada um é livre para pensar e acreditar no que quiser, que conta que Lilith, na verdade, foi a primeira esposa de Adão, e não Eva, tá? E o que acontece?
Lilith foi embora do paraíso porque ela queria, quando ela estava tendo relações sexuais com o Adão, ela queria também ficar por cima, porque só ele ficava por cima e só ele queria mandar na relação. E ela queria como se fosse uma igualdade, né? Por isso que o arquétipo de Lilith está muito ligado com o sagrado feminino, dessa irmandade. Então, ela sentiu raiva, né? E foi embora, deixou o paraíso. E assim, tem a história de Deus tirar a costela de Adão, fazer Eva e tudo mais, tá? Então, gente, moral dessa história. Tem gente que, com o arquétipo da Lilith, pode começar a sentir raiva dos homens e tudo mais, né? E falar, homem não presta, homem é assim, todo homem não vale nada, é isso e aquilo. E eu tenho uma ressalva para falar para vocês a respeito disso. Tomem muito cuidado com aquilo que vocês acreditam, tá? Eu não senti essa sombra, mas eu sei que tem muitas mulheres que já sentiram, que interagiram. E você que está assistindo esse vídeo tem interesse em interagir com o arquétipo de Lilith pode sentir. Geralmente, quem vai sentir essas sombras são as mulheres que sentem raivas dos homens por natureza, por ter sido magoada, por ter sido prejudicada de alguma forma ou por algum relacionamento frustrado. Eu preciso dizer que se você continuar pensando que todo homem é cafajeste, todo homem não presta, você não vai ter bons resultados na sua vida, tá bom? Porque você tá falando que todos os homens são assim. Então, todos os homens que aparecerem na sua vida vão ser assim e você não vai sair desse ciclo repetitivo, tá bom? Então, é importante mudar o seu mindset, tá? Não é todo homem que não presta, isso é uma mentira, tá bom? Existem homens que prestam, existem homens que são com H maiúsculo, tá bom? Que respeitam, que compreendem, que sabe ser um pai de família, que sabe ser um homem de família, tá bom? Que cuida da esposa, enfim, existem homens assim. Mas para você encontrar esses homens, é preciso você mudar o seu mindset, tá bom? Fica essa dica para vocês, tá? Júlia, apareceu uma sombra, o que eu faço? Olha só, você tem duas opções. Antigamente, eu diria para você assim, você pode usar tal arquétipo para combater tal sombra. Mas hoje em dia eu já não faço isso, eu tenho um vídeo explicando a respeito disso, eu vou deixar aqui em cima e também na descrição para vocês verem. O título do vídeo tem como um arquétipo... Tem como neutralizar a sombra de um arquétipo com outro arquétipo? Esse é o tema do vídeo, tá? Depois assistam porque é interessante. E antes eu indicaria, hoje em dia eu já não faço mais isso, tá bom? Nessa vivência, nos atendimentos, eu pude reparar muitas coisas. E eu falo mais a respeito disso no vídeo. Então, eu não recomendo mais nenhum arquétipo quando aparecer uma sombra. E as duas opções que você tem ou você para de interagir com o arquétipo, se você sentir a sombra aparecendo e não quiser lidar, você vai para outro arquétipo, porque talvez não é o melhor para você nesse momento, ou você trabalha as sombras, que é o que eu recomendo. Porque, gente, onde há sombra, há evolução, tá bom? Quando há sombra, é preciso jogar luz nela. As sombras nada mais são aquilo que nós precisamos trabalhar na gente, no nosso interior e crescer como pessoa para que haja expansão de consciência, tá bom, pessoal? Então, quando uma sombra aparece, você trabalha ela. Júlia, estou me sentindo irritada, então você vai trabalhar a paciência, tá? Júlia, eu quero gritar com a pessoa, então você, antes de pensar em gritar, você não vai gritar. Júlia, é muito bonitinho isso que você está falando, mas na prática não é assim. Realmente, não é assim, tá bom? Os primeiros passos geralmente são os mais difíceis, venhamos e convenhamos, né? Mas saiba que quando você começa a trabalhar em você isso, esse autocontrole, nada te para, tá bom? Você cresce como pessoa, você expande a sua consciência e melhora, tá? Então, é algo interessante a se fazer, a pensar, tá bom? Quando a sombra aparecer, trabalhe, tá bom? Porque onde há sombra, há coisas para evoluir, tá bom? Há coisas para trabalhar. É a minha dica para vocês a respeito disso, tá bom, pessoal?
Minha gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E se vocês gostaram, eu peço que vocês cliquem no botãozinho de gostei e se inscrevam aqui no canal para receber mais vídeos, tá bom? E ó, deixa a experiência de vocês aqui nos comentários também, tá? Beijinhos!